Olá, queridos colegas da 17ª, é um prazer falar com todos. Eu preferi fazer esse pequeno vídeo a pedido do nosso querido colega Luciano sobre alguns pontos de vista do imunologista frente ao Covid. De fato, nós temos um vírus com algumas variações genéticas e que causa várias doenças. Então, nós temos desde portadores assintomáticos, formas leves, moderadas e graves, a princípio com foco na via respiratória. Há alguns casos trato gastrointestinal, são nossas primeiras barreiras, e aparentemente já começou o relato na literatura de complicações mais tardias nas manifestações neurológicas, o que é compreensível porque o cérebro é protegido por uma barreira muito eficiente com relação à parte imunológica, então o vírus é mais difícil dele chegar lá. A visão do imunologista aqui trata-se de muitas doenças causadas pelo mesmo vírus e que a evolução depende não só dos fatores de risco que nós já conhecemos relacionados à síndrome metabólica, diabetes, obesidade, pneumopatia crônica, asma, tabagismo, imunodeficiências secundárias, doenças crônicas, são fatores já bem conhecidos, a própria idade. Mas o que nos intriga é que existem pessoas que são consideradas saudáveis e de repente pegam essa infecção com cargas virais que podem variar e se dão muito mal, ou têm uma forma muito grave ou terminam até, infelizmente, falecendo. Então, esta é a evolução que acontece frente a algumas imunodeficiências que nós já conhecemos bem. Eu vou citar o caso clássico da encefalite por herpes, que ela é classicamente ligada a uma deficiência do receptor TOL3. Existem hoje os 12 genes de suscetibilidade à tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença genética, e o nosso saudoso professor Tobar já falava sobre isso, que tem tuberculose quem pode, não quem quer. E nós, imunologistas, nos arriscamos a dizer que tem complicações de Covid quem pode, não quem quer. Então, nós organizamos um consórcio internacional, cujo link eu já passei para vocês, imediatamente acima. É o esforço genético. Nós estudaremos pessoas abaixo de 50 anos, com uma história de vida saudável e que se deram mal com o Covid. Nós estudaremos a genética dessas pessoas, faremos estudos imunológicos integrativos com o objetivo de identificar quais são os fatores genéticos de suscetibilidade a essa doença. E somente assim poder conhecer a fisiopatologia de fato e poder desenhar um melhor diagnóstico, um melhor tratamento. Eu já adianto para vocês algumas suposições que eu tenho. Todo mundo hoje em dia fala sobre a questão dos anticorpos e a imunidade. Eu lembro que nós temos vários exemplos o aparecimento dos anticorpos não significa imunidade. O exemplo clássico é o HIV. Nós usamos a sorologia do HIV para fazer o diagnóstico e não para atestar a imunidade ao HIV. A própria tuberculose é um outro exemplo. Nós podemos fazer sorologia para tuberculose, para blastomicose e constatar que essas pessoas tiveram contato, mas elas não estão imunes. Então, ainda eu, como imunologista, não estou seguro que anticorpo seja, de fato, um fator de proteção para esse vírus. O tempo vai responder e ainda é necessário fazer pesquisa nesse sentido. Recentemente, eu pude analisar um trabalho submetido pelos colegas italianos, que está para ser publicado no Journal of Clinical Immunology. Eu fui um dos revisores. E de uma maneira muito interessante, eles documentaram um grupo de pacientes com imunodeficiência comum variável, com defeitos de células B e T. Tiveram realmente uma evolução muito difícil, apesar de não terem falecido. Mas, de uma maneira muito curiosa, pacientes com agama-globulinemia congênita, ausência de linfócitos B, ausência de anticorpos, tiveram uma evolução benigna da doença. Pasmem.
né? Esse artigo vai ser publicado em breve. Ou seja, corrobora a observação que as crianças costumam ter um prognóstico, assim, frequentemente tem um prognóstico melhor comparado a muitos adultos. E qual o grande segredo dessa história? As crianças, elas nascem com a imunidade inata já desenvolvida, mas não a imunidade adaptativa, que é regulada por linfócitos T e B. E isso é uma coisa que vai acontecendo com a idade. A maturidade para a produção de anticorpos, ela vai até a idade universitária, até os 18, 19, 20 anos. Então, isso levanta muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre o papel real dos anticorpos na imunidade para o coronavírus. Como imunologista, eu não estou festejando essa história de que encontrar anticorpos significa passaporte para a imunidade. Muito cuidado com isso, sobretudo com os excessos de interpretação política que se coloca acima da ciência. Ainda está cedo para falar que os anticorpos significam imunidade para essa doença. Muito cedo. Cuidado. Que mais que vem pela frente? Olha, é uma doença cuja o aspecto inflamatório lembra muito, é uma síndrome de ativação macrofágica, linfostiocytose congênita, e por aí nós vamos investigar, tentar esclarecer a fisiopatologia, né, e com isso criar ferramentas para que a gente possa atuar na resposta imune, né, que para ser saudável ela não pode exceder e não pode faltar. A imunologia tem que ser na boa medida, na medida que resolva um problema sem causar outro. Então não pode ser nem de mais nem de menos. E nós precisamos ainda aprender muito sobre essa doença. Para mim, como imunologista, investigador, isso se tornou um grande estímulo. Tenho trabalhado intensivamente nesse período de quarentena. Já enviamos projetos novos e, sem dúvida, eu acho que eu vou ter ainda muito serviço nos próximos 10 anos. Saudação para todos. Continuamos em contato.